Olá, bem-vindos ao FMPcast. O tema de hoje, saúde mental. Nós temos uma crise de saúde mental no país. Em 2024, foi o maior número de pessoas afastadas por algum tipo de transtorno. Por isso a gente está aqui com a nossa esquadra trabalhista da FMP, a doutora Bárbara de César. Bem-vinda, prof. Tudo bem? Obrigada. E também a doutora Suyara Razi Pacheco. Bem-vinda. Obrigada. Basicamente, nós tivemos no ano passado 3,5 milhões de pedidos de licença do INSS motivados por várias doenças, principalmente doenças mentais. Está se avizinhando uma necessidade que as empresas vão ter que se adaptar da NR1, né? Vão ter que adaptar o Programa de Gerenciamento de Risco para justamente acolher as pessoas que manifestam algum tipo de transtorno comportamental em função da pressão, do estresse. A gente tem várias possibilidades para versar sobre esse tema. Então, a gente vai colocar a lupa nessa novidade que vai pegar muita gente de surpresa, porque tem empresas que mal têm um RH e agora vão ter que implementar esse cuidado com a saúde do trabalhador. Prof. Suyara, vamos lá. Ou quer começar a prof. Bárbara? Por favor. Vamos fazer um bate-bola aqui. Isso aí, nos complementamos. Bom, por que tantos afastamentos? Bom, o Brasil tem estudos que mostram que o Brasil é o segundo, estudos nível de OMS, OIT, que o Brasil está ocupando o segundo lugar no ranking de afastamentos por conta de burnout, que é a depressão ali, o problema mental decorrente do trabalho. É um dado que é bastante preocupante. A gente fica atrás só do Japão, né, que tem uma cultura conhecida aí por muita pressão. E as consequências, os fatores são múltiplos. Eu acho que tem uma questão cultural, né? Agora, só em 2022, a legislação começou a apertar para pressionar essa regularização, para que se olhe um pouco mais para a questão dos riscos psicossociais do trabalho, né? Então, a gente teve ali, em janeiro de 22, a OMS reconhece o burnout como uma doença, né? Entrou ali na lista de doenças ocupacionais. Só em janeiro de 25 o Brasil também acata essa classificação do OMS. É claro que a gente já tinha processos vários que falavam sobre pedidos de reconhecimento de doença ocupacional, depressão decorrente do trabalho. Mas a legislação foi se moldando mais aí nesses 2 últimos anos, 2, 3 últimos anos. Então, em janeiro de 22 a OMS reconhece. Em março de 23, a gente tem aquela alteração que prevê a responsabilidade maior da CIPA, incluindo dentro dos riscos que a CIPA tem que identificar e tem que tratar o assédio moral e sexual no trabalho, né? Então, a CIPA até mudou de nome, né? Passou a ser Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Momento e oportunidade é que ingressa anualmente a necessidade de treinamento do pessoal que compõe aqui a empresa, no sentido de combater condutas que visualizem aqui a possibilidade tanto do assédio moral quanto sexual. Então, isso desde a referência da mudança, né, e da inclusão da prevenção de assédios, passa já a existir essa necessidade, inclusive de treinamentos periódicos para toda essa estrutura organizacional, né? Exato. Essa portaria de 23, ela inclui ali a necessidade que poucas empresas sabem, inclusive, a necessidade de ter um canal de ética um canal de denúncias, né? Tem que ser anônimo, para que os funcionários passem, então, informar ali, fazer as suas denúncias. Essas denúncias, então, têm que ser adequadamente tratadas. Isso também passa a valer ali início de 2023. E agora, em janeiro de 25, a gente reconhece, então, o burnout como doença ocupacional oficialmente. E agora, em 26 de maio de 2025, é o tempo deadline ali para as empresas adequarem os seus PGRs, que é esse laudo que nós temos, que é feito por segurança do trabalho, empresas especializadas, que foque em gerenciar o risco. Então, tem que identificar os riscos psicossociais, ir atrás dessa identificação dos riscos psicossociais e, para além, tratar dos riscos psicossociais. Então, eu identifiquei aqui que tem um setor na minha empresa
que tem uma cobrança, né, atingimento de meta, muita cobrança de meta, remuneração variável, pressão por metas, isso aí tende a ser um risco psicossocial que a pessoa vai adoecer por conta dessas cobranças. Então, eu identifiquei o risco, como que eu vou tratá-lo? Essas metas são atingíveis, não são atingíveis? Como que a gente... qual é o plano de ação da empresa para identificar e principalmente tratar os riscos? É isso que o PGR quer, agora, a partir de 26 de maio, tem que ser instituído. O que eu tenho acompanhado assim, com os clientes, a maior reclamação é genérica a norma, né? A norma só diz que tem que se adequar e incluir, avaliar ali os riscos psicossociais. Não diz como que isso deve ser feito, qual procedimento. E é comum... E nem indica profissional, por exemplo, a partir de agora, a partir do dia 26 vai ter que ter uma psicóloga ou assistência. Não diz como que tem que ser, né? É comum que as NRs do Ministério do Trabalho não sejam tão direcionadas, né? A Bárbara comentava aqui que ela entende que possa haver uma portaria do Ministério do Trabalho para trazer uma luz, para não ficar algo tão solto, né? E inseguro, portanto, né? Quando a gente diz que uma coisa na lei é solta, é porque traz uma insegurança e, de fato, há uma insegurança. E me parece que, na verdade, quando a gente fala e trata de medicina e segurança do trabalho, o tema, lato sensu, ele não é um tema novo, né? Porque a gente tem... E quando a gente fala de proteção de meio ambiente de trabalho, é importante, nós estudamos em sala de aula, visualizamos na prática que o ambiente laboral, ele é protegido desde uma perspectiva internacional, quando nós falamos de Organização Internacional do Trabalho, desde Constituição Federal, lá onde trata o meio ambiente como aqui a proteção ao meio ambiente. Temos artigo específico para referir a proteção ao meio ambiente do trabalho e as próprias normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né, que protegem esse meio ambiente laboral, assim como a própria CLT, que possui capítulo específico, né? Sempre se falou, está dentro da nossa estrutura legislativa basilar aqui para falar de direito do trabalho, medicina e segurança do trabalho como um dever a ser atendido e cumprido por todos. Tanto é verdade que tanto o empregador quanto o empregado têm responsabilidade aqui pela qualidade do meio ambiente laboral, né? E quando nós falamos dentro dessa referência que a professora Suyara sinaliza, a NR1, ela já existia e agora, como a prof. bem sinalizou, inclui-se a necessidade de detalhar e de atentar também para o risco psicossocial. E quando a gente identifica, você abriu o podcast sinalizando essa referência de que os dados sim são alarmantes e eles não são novos, né? Então, e quando a gente fala nessa referência de proteção laboral, de meio ambiente laboral e principalmente dos riscos psicossociais, é importante a gente referir que estes riscos agora e a partir do gerenciamento de risco que vem aqui num programa de gerenciamento de risco, as empresas passam a mapear condutas que acendem sinais de alertas. Por exemplo, a referência anterior, né, do assédio moral dentro do ambiente laboral, ou aquelas metas excessivamente difíceis de serem cumpridas muitas vezes, ou desconexas muitas vezes com uma realidade, podem sim referir e representarem riscos para dentro do meio ambiente laboral. E quando a gente fala desses riscos, a perspectiva é, a partir da implementação em 26 de maio de 2025, o Ministério do Trabalho passa, inclusive, a efetivar fiscalização, né? Se efetivamente a empresa, aqui o empregador, está mapeando os riscos existentes dentro do meio ambiente laboral, e não só isso, qual é o plano efetivo para buscar aqui cessação de condutas que possam indicar risco psicossocial, né? Iniciar o risco, né? Exatamente, porque quando a gente fala em gerenciamento de risco, eu primeiro identifico o risco e eu preciso tomar conduta e trazer condutas efetivas no sentido de reduzi-lo ou até mesmo eliminá-lo. Isso vale até para, daqui a pouco, aquele chefe, né, que não é líder,
um gestor de um setor que daqui a pouco é truculento e distrata, está valendo isso. Daqui a pouco avaliar que ele está sendo um foco de problemas. Exatamente. E aí tirá-lo de circulação. E como tratá-lo. E, inclusive, questões culturais, né? A gente tem o assédio moral organizacional, que é isso, né? A cultura, ela é assediadora. E aí, um ponto que eu tenho ouvido muito dos clientes, e, assim, o que eu acho importante aqui, a Bárbara bem pontuou, a fiscalização. Eu não tenho dúvida de que a fiscalização, nesse sentido, vai ser bem acirrada. Já temos vivido, desde que o PGR substituiu lá o PPRA, a gente já tem vivido uma fiscalização muito dura. E o que eu tenho visto com relação a... Porque, de novo, é que a norma é genérica. E realmente traz muita insegurança isso. E o que eu tenho visto muito, assim... A norma é genérica, então eu faço... Isso aqui eu estou atendendo. E o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, não estão aceitando. Então, eles têm trabalhado de forma muito... cobrando a efetividade do PGR. É isso que tem sido feito. Então, eu ouvi de uma empresa de segurança do trabalho que vai fazer os PGRs sobre essa questão da atualização da NR1, dos riscos psicossociais. O plano de ação deles era assim: no exame periódico, eles passariam a questionar o funcionário. Então, eles vão perguntar lá, Bárbara, tu foi assediada? Tu tem alguma situação de assédio para narrar? Tu tá satisfeita e tá insatisfeita? Tu acha que as tuas metas são atingíveis? E isso seria feito nos exames periódicos. A lei não diz que isso está certo ou está errado, não é esse o ponto. Qual o meu receio? Eu peguei esse exemplo, né, que veio da segurança do trabalho, né? O receio é assim, nesse exemplo em particular, né? E essa empresa vai fazer isso para muitas empresas, né? Primeiro, eu estou identificando o funcionário. Eu estou identificando a Bárbara. A Bárbara vai ter ali num exame ocupacional rápido ali, né? Que são os exames periódicos. Ela vai se sentir à vontade para falar, sim, eu sou assediada sexualmente pelo meu gestor. Isso vai acontecer, né? A NR não diz que está certo ou errado. Agora, eu tenho certeza que o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho também vai ali na efetividade da norma, né? Então, eu vou fazer só quando tiver exame periódico, ou seja, empresas com risco baixo não vão fazer essa avaliação. E aí, e se tem um funcionário que está sendo assediado hoje? Como que isso o PGR está identificando? Então, eu acho que aqui o que as empresas passam a ter que ter muito cuidado, muita atenção, é não fazer um documento pro forma. Tem que ser feito um documento que vá, de fato, trazer efetividade. A empresa, tenho medo de identificar risco. Não tenha medo de identificar risco. O programa, ele é para identificar justamente risco. para isso. Identificar, tem uma situação de assédio aqui, tem um comportamento... Está sendo feito controle do uso do banheiro. Opa! Né? Então, a gente identificou isso. Mas eu vou ter um problema comigo. Não, se tu identificar e tu traz um plano de ação, trata aquela informação adequadamente, traz um plano de ação e soluciona, é isso que o PGR quer. Vai ter que cortar na carne, não tem jeito. É isso, tem que identificar, avaliar. O problema. E uma complementação, só para que a gente faça essa sinalização. Suiara sinaliza a ideia e a perspectiva do assédio moral dentro do ambiente laboral. A gente tem uma perspectiva, e é importante identificar o assédio moral organizacional, quando é o próprio modus operandi da atuação, às vezes econômica, nesse sentido. Mas também existe a perspectiva do assédio moral aqui. Ele pode ser horizontal, quando acontece entre colegas de trabalho, né? Ou hierarquizado, quando quando existe nessa ideia de subordinação, o empregador face ao empregado. Então, são várias formas de apresentação dessa conduta. Fácil empregado. O gestor também, eu já peguei esse caso, que é o assédio ascendente. Eu já peguei um caso muito curioso desse. E bem identificado. E me parece agora, dentro, e já trazendo a ideia, a alteração anterior, né, da inclusão da CIPA como comissão de prevenção de acidentes e de assédio agora, já vinha num caminho no sentido de fortalecer uma política de implementação aqui dentro das empresas de compliance trabalhista, né? Ou criando, a partir disso, inclusive, a ideia de atuação conforme legislação trabalhista, criando-se canais de denúncias anônimas para que essas, e vem aqui
perante o que a Suyara sinaliza, a ideia de que eu tenho que ter canais adequados que garantam essa sinalização e essa denúncia anônima para que, de fato, ela possa acontecer e que, de fato, o empregador possa identificar condutas desta natureza para, uma vez identificando, buscar suprimi-las dentro do ambiente laboral. Por quê? Porque quando nós falamos de meio ambiente laboral, num sentido amplo aqui, o empregador responde pelas condutas e por aquilo que acontece dentro do meio ambiente laboral. E aqui a gente vai identificar algumas caracterizações de responsabilidade, tanto dentro da esfera trabalhista, como também poderemos ver um reflexo para a esfera previdenciária dessa temática. Muitas vezes identificando aquele empregado que adoece em virtude do trabalho, né, em decorrência do trabalho, e que em um passo seguinte busca a previdência social após um afastamento de mais de 15 dias pela incapacidade laboral, acaba vindo aqui para a previdência social. Então, a conexão dentro desse tema é direta entre direito do trabalho e reflexo previdenciário, inclusive, né, professor Yara? E aí as empresas podem, inclusive, então, responder no lado trabalhista, as indenizações ali da responsabilidade civil trabalhista, dano moral, pensionamento, lucros cessantes, os danos na seara trabalhista, e também vir a responder por uma ação de regresso do INSS, né? Eu tenho funcionário que se afastou por conta do burnout, ficou recebendo pensionamento, o INSS teve um custo, uma aposentadoria, enfim, teve um custo e ele pode vir a cobrar numa ação de regresso da empresa o custo que a União teve, que o Estado teve pelos benefícios previdenciários pagos pelo funcionário. Então, aqui pode virar uma bola de neve gigante, com passivo grande, né? E como que a gente se defende? A gente se defende mostrando que a gente fez... Então, não basta ter um canal de ética. Eu tenho um canal de ética que ele é, como a prof. Bárbara bem colocou, ele é anônimo. Ele é efetivo, os funcionários não são inibidos de usá-lo, pelo contrário, são estimulados. Aí o funcionário fez a denúncia. Como que eu tratei essa denúncia? Eu tratei de uma maneira sigilosa, eu averiguei, eu fui a fundo, aí eu verifiquei, eu tomei as providências para acessar aquele risco. Então, assim, tudo isso, e aí como que está meu ambiente laboral, como que eu identifiquei o risco, a mesma coisa. Então, não adianta ter um canal de denúncia, não adianta ter um PGR, se ele não é efetivo. E é aí que a empresa trabalha nas suas defesas, tanto perante uma ação de regresso em face do INSS, quanto numa ação trabalhista, né? Essa ação de regresso, ela vai ser para aquelas empresas que reiteradamente têm funcionários que reclamam, ou vai ser já direto? Assim? É um que tem, que foi identificado e logo com ele, ou é pela prática reiterada? Primeiro, qualquer adoecimento em virtude do trabalho... Vamos identificar o adoecimento decorrente do trabalho como um acidente de trabalho. A gente tem uma tipificação dentro da lei previdenciária que sinaliza acidente de trabalho e tem algumas classificações entre típico, atípico e por equiparação. O acidente típico é aquele que tem, por exemplo, lesão corporal. O atípico vai tratar sobre as doenças ocupacionais. E aqui dentro pode estar, por exemplo, o adoecimento psicológico do trabalhador, do empregado, vindo a caracterizar um acidente de trabalho. As condições que a legislação sinaliza aqui como uma doença ocupacional, né? As doenças ocupacionais, elas se dividem em doenças profissionais e doença do trabalho. A doença do trabalho, por sua vez, pode aqui ter um enquadramento, o adoecimento psicológico pode estar enquadrado aqui, né? Porque é a doença do trabalho é aquela que eu desencadeio e posso vir a desencadear em virtude das condições do trabalho. Nesse caso, primeiramente, para que eu possa vir falar de um acidente de trabalho, essa incapacidade laboral decorrente do trabalho, ela tem que perdurar por mais do que 15 dias, ou seja, a partir do 16º dia, esse trabalhador vai para encaminhamento aqui para um benefício, por exemplo, por incapacidade temporária.
né? Então, nestes casos aqui, eu posso caracterizar um acidente de trabalho, né? Por meio aqui do acidente de trabalho atípico, que é, no nosso enquadramento, a doença do trabalho. Nesse caso, é importante dizer, comprovadamente, exemplo, adoecimento psicológico tem que decorrer do trabalho. Logo, isso vai ser elementar para essa discussão e para esse enquadramento, a construção probatória. Para que, porque, por exemplo, a depressão pode ser desencadeada aqui enquanto doença, como vários outros fatores de vida, inclusive em virtude do trabalho. Esse nexo causal, ele precisa necessariamente ser comprovado. A partir disso, benefício previdenciário. E aí, já existe uma previsão lá de 91, antiga, né, da lei previdenciária, da lei 8.213, que sinaliza a ação regressiva. Quando isso acontece? O INSS pode, nos casos de empresas negligentes no cumprimento de normas de medicina e segurança do trabalho, e por essa negligência acarretar que o acidente de trabalho, seja qual for, dentro da classificação da legislação, aí sim, desde que comprovada essa negligência, o INSS pode mover a ação regressiva lá desde a legislação 8.213 já prevê isso. O que a gente tem de novidade nesse sentido, a ação regressiva do INSS não é propriamente uma nova ação, mas o que a gente tem de novidade nesse tema é que agora, no início desse ano de 2025, é firmado um acordo entre Justiça do Trabalho, isso em nível nacional, com a AGU, para que as ações com trânsito em julgado na esfera trabalhista, em que a empresa ela foi condenada aqui pelo acidente, se caracterizou o acidente de trabalho por negligência no cumprimento de normas de medicina e segurança do trabalho, vai existir essa comunicação, porque existe um acordo nacional agora nas ações com trânsito em julgado, para que a AGU possa vir buscar, e eu acredito a partir disso que... Quais são as empresas broncas? Que a tendência é realmente eu ter um aumento dessas ações, aumento das ações regressivas. Possivelmente, né, como já é hoje, a AGU vai focar nos maiores pêndios de valor, né? Não vai ser aquela ação de regresso que gerou um custo baixo porque não justificaria a ação judicial, né? Então, respondendo, não precisa ser acontecer com vários casos, pode ter acontecido com um caso. E aí é que eu acho que a gente vale pro empreendedor fazer do limão uma limonada, assim. É custoso, vai ter que ajustar o PGR, e não só o PGR, mas vai ter que ajustar internamente procedimentos, e vai dar trabalho. Agora, o lado bom disso é que a gente tem visto, que a gente vê muito comum numa ação trabalhista, por exemplo, que faz o pedido de burnout. O funcionário tem um laudo do médico dele que trata ele, é esse laudo que ele tem, e aí ele mostra aquela documentação, que às vezes é uma documentação, vamos dizer assim, um pouco simplória, passa por uma perícia trabalhista, e aí veja a situação do perito do médico do trabalho, perito do trabalho. É diferente assim, eu tô com um problema no meu joelho. Aí o médico vai analisar o raio-x, vai dar o parecer dele, vai saber que a doença tem uma causa. As doenças mentais, elas são difíceis de identificar a causa. Então, eu venho com o laudo do médico pessoal do funcionário, e aí é muito difícil o perito na Justiça do Trabalho quebrar aquele laudo, porque ele vai fazer uma consulta ali, uma perícia rápida com o funcionário, né? Então, a não ser que venha alguma coisa muito aparente, é difícil ele desconstituir um perito médico que está tratando aquele funcionário por conta de uma doença mental. Então, voltando ali de novo então nas obrigações, o que eu acho que a gente pode fazer do limão uma limonada? A empresa demonstrando que não, o ambiente de trabalho dela... Eu não estou fazendo essa prova agora com relação ao processo dos anusos. Eu estou fazendo essa prova... Não é uma prova que eu faço, na verdade é um gerenciamento de risco que eu faço desde sempre. E aí...
A figura do compliance. Exatamente. Então, eu tenho aqui um compliance que vai me levantar, que vai mostrar que não, que aqui meu ambiente é, sim, seguro, né? Isso tudo, então, acaba servindo como uma prova de defesa para a empresa, para todas as ações trabalhistas que ela tiver quando o assunto for saúde mental. Muito bem. O que mais, prof. Bárbara, já para encaminhando o nosso encerramento? Apenas para sinalizar quanto à responsabilização, dentro da esfera trabalhista, a gente tem uma novidade não tão nova assim, quanto a quantum indenizatório, né? Quando a gente fala de reparação do dano aqui, a partir da indenização, né, por exemplo, dano moral, a gente tem uma sinalização, inclusive aqui com o julgamento do STF, né? A partir tivemos o julgamento de 3 ações diretas de inconstitucionalidade, sinalizando que aquele quantum indenizatório que foi estabelecido pela reforma trabalhista, ele apenas é um sinalizador e não um limitador ao magistrado no momento de quantificar. Não existe mais a referência daquele teto indenizatório. Então, vai sinalizar, e como já vinha se fazendo aqui, agora, mais uma vez sinalizado pelo STF, pelas ações diretas de inconstitucionalidade, que eu busco efetivamente fazer a reparação a partir de uma indenização dentro da esfera trabalhista, quando o dano ele é identificado. Então, saúde dentro do ambiente laboral é um tema que nos é muito caro e nós estamos falando daquilo que de mais valoroso existe aqui, que é a proteção da saúde, da vida humana e de saúde tanto física quanto psicológica. Muito bem. Era isso, meninas. Muito obrigada. Obrigada, prof. Muito obrigado, prof. Sueli Arrasi Pacheco, especialista em Direito e Processo do Trabalho, bem como a doutora Bárbara de César. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada. Então, atentem para essa data, 26 de maio de 2025. Um grande abraço a você, muito obrigado por nos acompanhar e compartilhe esse conteúdo. Até a próxima edição.